Le Fix Dramione apresenta Josi Chocolate. Incomplete. Continuação de Kiss and Say Goodbye. Hermione parou em frente ao expresso para Hogwarts. Gostaria de poder desaparecer dali. Respirou fundo, ouvindo aqueles amontoados de vozes animadas ao seu redor. Sentiu seu corpo tremer. Hermione, você está bem? Perguntou Ronald preocupado, no que ela tentou assentir, mas sua voz não saiu. Hermione, eu sei que Hogwarts nunca será a mesma sem você, mas entenderei se não quiser ir, disse Harry compreensivo. Eu não vou deixar você sozinho, Harry, ela disse devagar, enquanto ele lhe sorria terno. Muito menos deixar o Rony, ela completou meiga. Rony retribuiu o sorriso diante daquelas palavras da castanha. Foi quando Gina apareceu pela porta do expresso, dirigindo-lhes a palavra. Ei, encontrei uma cabine, venham. Encaminharam-se todos rumo à melhor cabine disponível naquele expresso. Harry e Gina estavam abraçados, sentados lado a lado no banco daquela cabine, enquanto Hermione dormia aninhada nos braços de Rony, num banco à frente do casal. O ruivo parecia não se importar com a amiga ali. Ao contrário, acariciava-lhe os cabelos e a face, carinhosamente. Merlin, a Hermione não sabe o que a espera pela frente. Gina disse, enfim quebrando o silêncio na cabine. E quem sabe, Gina? Harry disse enigmático. Há momentos nessa vida que sinto como se não houvesse destino. Você fala isso por causa da guerra, Harry, e do... Ela ia dizer o nome, mas ao perceber o olhar reprovador de Ron, parou no mesmo instante. Não apenas pela guerra, Gina. Se não houvesse essas malditas profecias, a Hermione poderia ser feliz com o filho dela. Ele disse pesaroso. Eu tentei, Harry. Você sabe que sim. Eu quis me casar com ela. Rony se pronunciou, ainda com Hermione em seus braços. Eu quis assumir tudo diante de todos, mas ela não quis. Eu poderia tê-la ajudado. Rony, você a ama? Gina indagou o irmão, sendo direta em seu questionamento. Sim, Gina. Eu a amo como uma amiga. Não é difícil amá-la como uma mulher também. Rony lhe respondeu com um semblante sério. Ela é inteligente, carinhosa, tem um perfume que me enlouquece. E ficou extremamente gostosa depois dos 16. Rony comentou ficando vermelho diante da própria revelação. Tarado. Gina riu divertida. Harry sentiu vontade de acompanhá-la naquela risada também, mas resolveu permanecer sério. Mas e quanto a Hermione? Quanto ao coração dela? Harry retornou ao diálogo novamente. E o seu coração, Rony? O Rony não tem coração, Harry. Gina respondeu pelo irmão. Ele ama com o estômago e pensa com o... Gina disse divertida, mas Harry tapou a sua boca no mesmo instante, impedindo-a de continuar, enquanto Ron a olhava contrariado. O ruivo suspirou uma vez, dizendo, por fim, não acredito que o Malfoy a roubou da gente, nem que ele teve coragem de colocar aquelas mãos imundas em cima dela. Só de imaginar, tenho vontade de torcer o pescoço daquele louro oxigenado. Rony, contenha-se. Gino bronqueou. Aceite, esse é o destino, e até que ela resolva o que fazer, todos vão achar que você é o pai do bebê. Portanto, tenha cuidado. Gina alertou por fim. Destino? Ora bolas, destino não existe. Um dia, Rony, você vai cair nas teias do destino. Harry zombou. Ainda bem que não será na teia de nenhuma aranha. Ele disse sorrindo, enquanto Hermione se remexia e se aconchegava ainda mais a ele. Draco gostaria de ter uma cabine só para ele. Não queria conversar com ninguém, mas seus amigos Sonserinos insistiram em lhe acompanhar. Olhando a paisagem fora das vidraças do expresso, Draco permaneceu irritado durante boa parte daquela viagem. Não sabia ao certo o que tirava sua paz, se é que algum dia já teve alguma. Algo o enraivecia profundamente, mas não sabia o que era ou quando começara, muito menos onde iria parar. Era como se houvesse um grande vazio dentro de si, algo que ninguém poderia suprir. Os meses que se passaram foram tranquilos. A distância entre Draco e Hermione era considerável. Hermione o vira raras vezes, e embora o coração dele tenha disparado, o notou pálido e calado. Naquela noite, o bebê em seu ventre se remexia mais do que o normal.
Ainda podia ouvir, em sua mente, os risos maravilhados de Ron e Harry naquela tarde, ao sentirem o bebê se mover dentro dela. Flashback. Isso não existe. Como você aguenta isso? Ron perguntara. Da mesma forma que sua mãe aguentou você e seus irmãos, Ron. Assim como a minha mãe me aguentou. É a lei da natureza, não podemos detê-la. Hermione disse divertida, ainda sentindo a mão de ambos sobre seu ventre. Acho que morreria se tivesse um dentro de mim. Harry disse, provocando uma onda de riso entre eles. Fim do flashback. Ron e Harry tiveram um pouco de dificuldades em aceitar aquela situação. Na verdade, de início, ambos quiseram matar Draco por tê-la tocado, mas quando souberam que ela se entregara a ele por amor, ficaram estáticos, sem entender absolutamente nada. Mas Gina os fizera enxergar que o amor era imprevisível e que a amizade entre os três era valiosa demais para ser perdida por orgulho ou qualquer outro tipo de sentimento que pudesse prejudicá-los. Porém, aos poucos, as coisas foram se rearranjando e, em questão de pouco tempo, os dois amigos estavam mais do que super protetores em relação a Hermione e o bebê. Hermione sentia saudades de Draco. Seu quarto a estava sufocando naquele momento. Sabia que se fosse pega fora do dormitório Grifinório poderia levar uma detenção por isso, mas precisava sair dali. Hermione resolveu caminhar pelo castelo. Precisava espairecer a mente. Sabia que era imprudente, mas suas pernas pareciam ter vontade própria. E sem querer, caminhou instintivamente direto para uma sala de aula vazia, onde ela e Draco já haviam se encontrado milhares de vezes anteriormente. Ao se aproximar da sala, pôde ouvir um som de piano invadindo os corredores. Teve ímpetos de correr e voltar para o seu quarto, mas uma força maior a empurrava cada vez mais em direção àquele som, a impulsionando a seguir adiante e conferir com seus próprios olhos quem estava ali. No fundo, Hermione sabia perfeitamente bem quem estava criando aquela melodia tão doce para seus ouvidos. Ela precisava vê-lo, ao menos por um instante, e então seguiu silenciosa. Draco se encontrava de olhos fechados, a cabeça pendia para o lado, parecia estar sonhando, viajando na canção que seus dedos longos e ágeis produziam. Hermione sentiu um nó se formando no fundo de sua garganta, olhando-o, temerosa de que ele a descobrisse ali. Ela permaneceu inebriada com aquela canção envolvente por longos minutos. Observá-lo ali, tocando piano, fez os pelos de todo o seu corpo se eriçar, diante da recordação que começava a invadir sua mente. Flashback. Ela estava vestida apenas com a saia do uniforme, sentada sobre aquele mesmo piano. Seus pés tocavam o teclado de maneira desordenada, causando sons irregulares. Suas pernas se encontravam abertas descaradamente, e entre elas se encontrava Draco, a boca do rapaz sugando avidamente um de seus seios, enquanto uma de suas mãos estava em suas costas e a outra penetrava com vigor. Ela gemia e se contorcia contra ele como uma gata no cio. Draco! Ela gemeu alto. Draco! Ele, enfim, deixou os seios dela para encará-la. Sua face estava vermelha, demonstrando que também sentia desejo, muito desejo. Eu não aguento mais, ela disse ofegante. Ele esboçou um sorriso matreiro antes de dizer sensualmente em seu ouvido: Você ainda não gozou para mim, Hermione. Ele dizia, aplicando-lhe beijos por todo o corpo. Eu quero sentir seu gozo em meus lábios, porque eu sei que sou o único homem da face da terra que pode fazer isso com você, te deixar assim, louca, louquinha. Enquanto dizia suas últimas palavras, ele descia os lábios vagarosamente pelos seios e pela barriga dela. Ao perceber a intenção dele, Hermione interveio depressa. Draco, eu quero sentir isso com você. Quero que esteja dentro de mim quando... Ela não pôde terminar sua frase. Quando finalmente gozar, ele a ajudou e ela sentiu corada. E, com isso, um sorriso travesso novamente tomou conta dos lábios dele. Eu vou estar dentro de você, doçura, mas não agora. Ele se apossou da feminilidade dela com ferocidade, sem que ela pudesse evitar um grito de prazer.
Draco a mordiscava, lambia, sugava, reconhecendo cada reentrância de seu corpo. Fazia coisas que ela nunca imaginara ser possível, provocando-lhe sensações prazerosas, sem que jamais houvesse sonhado permitir que alguém a tocasse daquela maneira, até que aquela pressão em seu corpo ficou insuportável, sentindo sua visão ficar turva, ao mesmo tempo em que seus sentidos pareciam entorpecidos. Evitando ser escandalosa demais, ela segurou os cabelos dele com força, no que ele aumentou o ritmo de sua carícia, penetrando o máximo possível em seu corpo. Teve a impressão de ouvir um sorriso safado e abafado, por ele ainda estar acariciando, quando seu corpo inteiro tremeu e ela o retesou, sentindo o melhor orgasmo de sua vida. Ela ainda sentia sua feminilidade latejar de encontro aos lábios dele, que a sugava agora devagar e sensual. Hermione levou as duas mãos à face, tremendo descontroladamente. Quando Draco se afastou, ela sentiu o frio em sua pele, mas logo ele se aproximou dela novamente, aquecendo-a da forma como só ele era capaz de fazê-lo. Com o rosto, abriu passagem entre as mãos dela, sussurrando em seu ouvido antes de beijá-la nos lábios, fazendo-a sentir o gosto de seu próprio corpo. Obrigado, Mir. Obrigado por me deixar sentir você. Ela queria dizer-lhe que era ela quem precisava agradecê-lo por tê-la feito sentir aquilo, mas não conseguiu dizer absolutamente nada. Sentia que ele investia sobre ela, tentando penetrá-la. Hermione abriu as pernas ainda mais, num gesto de puro instinto, e o recebeu dentro de si. Draco não pôde conter um gemido alto e rouco. Não, ela disse, obrigando a olhá-la sem entender. Não? Não assim. Ela disse sorrindo. Agora era a vez dela de manter o sorriso divertido. Hermione o empurrou quase bruscamente para que ele saísse de cima dela. Draco a olhou ainda mais confuso, mas ela simplesmente lhe estendeu os braços num pedido mudo de ajuda para que ele a descesse. Draco obedeceu no mesmo instante. Tão logo seus pés tocaram o chão, Hermione colocou uma das mãos sobre o peito nu dele e o empurrou até que ele se sentasse sobre a banqueta do piano. Deslizou as rodinhas da banqueta até que as costas dele encontrassem a parede fria. Draco respondeu com um sorriso malicioso, agora entendendo as reais intenções dela. Hermione não se fez de rogalha, abriu as pernas e se sentou sobre ele, fazendo com que Draco a penetrasse profundamente. Suas mãos seguraram o rosto de Draco, o beijando provocativamente, enquanto seu corpo subia e descia sobre o dele. As pernas dela o enlaçaram pela cintura, usando as paredes atrás dele para apoiar seus pés. Draco gemia loucamente, enquanto suas mãos agarravam e apertavam firme os quadris e as nádegas dela. Draco tentou ditar o ritmo daqueles movimentos, mas teve que admitir que o ritmo que ela mantinha sobre ele era bem melhor, muito melhor. Ela subia devagar, quase o fazendo sair de dentro dela. Depois descia de novo, lentamente. E quando ele estava todo dentro dela, Hermione rebolava deliciosamente. Devagar, ousada. Depois, num movimento muito rápido. Em seguida, retesava seus músculos como se fosse amarrá-lo dentro de si. Suas bocas ficavam próximas quando ela se abaixava em cima dele, o fazendo gemer, ao mesmo tempo em que ele tentava beijá-la. Porém, no instante seguinte, Hermione subia de novo, afastando suas bocas e seus corpos. Ela o provocava assim por minutos e, ao perceber que ele gozaria, se afastou, o retirando completamente de dentro de si, adiando o clímax, para depois de instantes recomeçarem sua brincadeira. Draco gemeu agoniado e mais uma vez mordiscou um dos seios dela. Foi a vez dela de gemer. Sentiu como se ele crescesse dentro de si. Pôde sentir a vibração do sêmen dele se preparando para sair, os fazendo flutuar de satisfação. Mas ainda não era a hora. Ela queria mais, queria torturá-lo ainda mais. Quando Hermione tentou se afastar dele, Draco a segurou firme, num movimento rápido e preciso, mantendo a penetração profunda e imóvel. Ela pôde sentir as veias do membro dele se movimentarem agitadas de encontro às suas, enquanto ele gozava. A sensação de tê-lo explodindo dentro de si a levou a um orgasmo inesperado e violento. Não conseguiu evitar o grito de surpresa ao notar que gozaram juntos mais uma vez. E imaginou que aquela sensação poderia se comparar com a colisão de dois feitiços estuporantes, com o mesmo brilho, a mesma força e a mesma intensidade.
Respirando ofegante, Draco jogou a cabeça para trás, encostando-a na parede, enquanto Hermione encostava a sua sobre o ombro dele, ofegante. Eu não sei até quando aguento isso. Você é boa demais. Ele brincou e ela sorriu feliz. Fim do flashback. Um pigarro atirou de seus devaneios no mesmo instante. Se a sua oclumência fosse um pouco pior, eu saberia o que você está pensando, Granger. Ele disse seco, sem olhar para trás, apenas sentindo a presença dela. Nem ele mesmo sabia como podia ter a certeza de que era ela ali. Pode não ser uma boa ideia entrar na mente dos outros, Malfoy. Como me encontrou aqui, Granger? Hermione esboçou um sorriso, como se estivesse gostando daquela sensação de déjà vu que sentiu. Porém, ruborizou ao imaginar como seria se ele soubesse sobre seus pensamentos. Não estava procurando por você, Malfoy. Eu apenas costumo passar algumas horas aqui, pensando em nada. Ela mentiu em partes, afinal, ele não poderia saber que frequentava aquela sala apenas para pensar nele e reviver suas lembranças. Que pena, Granger. Esse também é meu lugar favorito. Draco disse quase ríspido. Então agora pode ir. Chegou tarde. Estúpido. Esse lugar não é seu. E nem seu, Granger. Ele disse seco, um tanto rude. Hermione abriu a boca tentando articular uma resposta. Mas não foi capaz disso. Apenas se virou para sair. Caminhou novamente para a porta, se voltando para vê-lo mais uma vez antes de sair dali. Mas as sombras encobriam seu rosto. Com que frequência você vem aqui, Granger? A voz dele quebrou o silêncio novamente, quase assustando. Sempre, foi a resposta seca que ela lhe dera. Então, sempre que chego aqui, um perfume feminino está no ar. É o seu perfume, Granger? Hermione se assustou e, ao invés de responder, perguntou retórica. E você, Malfoy? O que faz aqui todas as noites? Se não o conhecesse, diria que está triste. Você não me conhece, Granger. Disse seco novamente. Mais do que imagina, Malfoy. Eu pensei que sangues ruins cheirassem mal. Ele alfinetou, ainda se referindo ao perfume dela. Não me espanta a sua ignorância. Olha como fala comigo, sua... As palavras lhe faltaram ao se virar e encarar Hermione. Hermione usava apenas um hobby de seda branco que, embora fosse feminino, nada revelava de seu corpo. A abertura deixava seu colo à mostra. Os cabelos que ela costumava usar presos estavam soltos, com vários cachos caindo pelo seu ombro. Os pés descalços. Sua aparência era vulnerável, mas completamente inusitada. Sua o quê? Ora, nunca lhe faltaram insultos para mim. Acho que o Draquinho está mesmo mudado. Ela provocou, mas não podia prever a reação dele. Draco pareceu se ofender com aquela provocação e, com isso, se encaminhou em passos largos até ela, postando-se diante dela. Sim, talvez eu esteja mesmo mudado, mas você sempre será a mesma sangue ruim, amiga dos Weasleys e do Potter. Ele disse, olhando-a nos olhos de forma profunda. Será sempre inferior a mim. Hermione prendeu a respiração. Desde aquele triste adeus não se aproximava tanto dele daquela forma. O perfume de Draco invadiu, deixando-a perplexa. No impulso, Hermione levou uma das mãos em direção ao rosto dele e, antes que pudesse tocá-lo com dedos trêmulos, ele gritou irritado. O que você está fazendo, Granger? Você ia me tocar, sua imunda. A voz dela falhou. Você é o quê, sua idiota, sangue ruim? Como ousa querer tocar em mim? Draco gritava, assustando Hermione com isso. É um abuso você imaginar que poderia me tocar. Hermione retrocedeu alguns passos até encostar as costas contra a parede fria. Draco avançou impiedoso sobre ela. Ele a estava encurralando contra a parede, sem muita ideia das consequências daquele ato. Por que, Granger? Por que você pensou que poderia me tocar? Me deixe, Malfoy. Ela disse, sentindo todo o corpo tremer. Sabia que ele não podia se aproximar mais do que aquilo. Nunca mais, Granger. Nunca mais ou sequer pensar em tocar em mim, entendeu? Nunca mais. Draco disse, segurando o queixo dela num gesto bruto. Aquele toque, mesmo que fosse rude, afetou Hermione muito mais do que o esperado. Em um momento de desespero para se livrar dele, Hermione fez um gesto brusco e, sem intenção alguma, encostou seu corpo ao dele. Draco levou alguns segundos para segurar firme os braços dela e impedi-la de se livrar do pequeno espaço que havia entre a parede e o seu corpo. Eu ainda não terminei, Granger.
Draco disse, antes de imprensá-la contra a parede e sentir o ventre protuberante dela de encontro à sua barriga e os seus quadris. Instantaneamente, Draco procurou pelos olhos dela, como se buscasse respostas para as perguntas que vinham à sua mente em velocidades incríveis. A respiração de ambos era ofegante e, sem temer qualquer coisa, ele soltou um dos pulsos dela, tocando-lhe o ventre com a mão espalmada. Hermione tremia desesperadamente. Foi quando sentiu o bebê saltar sob a mão dele. Draco retirou sua mão no mesmo instante, surpreso com o movimento gerado no ventre dela, como se houvesse levado um choque. Não é preciso ter medo, é só o meu filho, ela conseguiu dizer num fio de voz. Eu nunca senti isso antes, ele disse, ainda pálido e assustado com a sensação. Então é você, a garota grávida de Hogwarts? A escola inteira está em murmúrios e fuxicos sobre a tal garota. E é você. Me solta, Malfoy. Ela pediu suplicante, mas ele ainda a olhava atentamente nos olhos, como se quisesse tentar entrar em sua mente. Draco travava uma luta árdua dentro de si mesmo. Estava lutando contra o desejo de brigar e maltratá-la. Draco não sabia o que estava sentindo, apenas deixou as palavras escaparem como num sussurro. Granger, deixe eu senti-lo mais uma vez. Os instantes pareceram eternos, até que algum dos dois tivesse uma reação. Os olhos de Hermione marejaram e, com um gesto lento, ela livrou o outro pulso das mãos dele, delicadamente. Segurou a mão direita de Draco, postando-a sobre seu ventre. O bebê mais uma vez saltou dentro de sua mãe, como se reconhecesse a presença do pai. Ele hesitou e tentou retirar a mão novamente assustado, mas ela a segurou firme, porém carinhosamente. Draco fechou os olhos, movendo seus dedos sobre o tecido carinhosamente, podendo sentir os movimentos do bebê dentro do ventre materno. Sem se dar conta, Draco esboçou um sorriso repentinamente. Na verdade, ele se sentia feliz. Era como se o vazio que estivera sentindo há meses não mais existisse. Hermione o admirava, queria tanto beijá-lo, mas não poderia. Já havia se arriscado demais por aquela noite. Eu tenho que ir. Ela se obrigou a sair de seus devaneios, acordando-o também. Granger. Ele a chamou enquanto ela caminhava até a porta. Draco a observou por alguns instantes, ainda visivelmente abalado pelos recentes fatos. Procurou as palavras certas para o momento. Eu guardo seu segredo, se você guardar o meu. Mais segredos entre ela e o Malfoy? Não podia ser. Mais segredos. E qual o seu segredo, Malfoy? Hermione perguntou um tanto curiosa. Que eu desejei tocá-la e sentir o seu filho. Ela sorriu carinhosamente com aquelas palavras, uma onda imensa de satisfação a invadindo internamente. Tudo bem, Malfoy. Tudo bem. Hermione saiu da sala ainda com um sorriso nos lábios. Sentia-se contente e confiante. Afinal, mesmo que ele não se lembrasse dela, o seu amado Draco estava lá, doce, sensível e carinhoso. Os 2 meses seguintes transcorreram todos calmos, sem que houvessem muitas novidades. Era de tardezinha. Agora, o sol já estava se pondo ao longe no horizonte. Hermione, Ron e Harry estavam nos jardins, deitados sobre um grande lençol conjurado por eles. Draco os observava de esgueira, atrás de uma coluna próxima dali, tentando se manter escondido da melhor forma possível. Hermione e os 2 amigos riam, brincavam, acariciando o ventre dela. Draco não podia enxergar muito daquela cena, nem mesmo poderia, afinal, os feitiços que Hermione usava eram suficientemente poderosos para esconder a sua barriga agora enorme. Mesmo assim, ele sabia sobre a gravidez que ela escondia de todos. Hermione, você acha que vai ser um menino ou uma menina? Harry perguntou despreocupado. É claro que é um menino. Rony tomou a palavra antes que ela o fizesse. Não vê como se mexe? Deve estar jogando quadribol. Todos eles riram com aquela piada, ao mesmo tempo divertidos. Sim, Rony. Ele deve estar usando meu baço como pomo de ouro. Hermione disse gargalhando feliz. Os outros 2 a seguiram na mesma risada, ainda com suas mãos postas sobre o ventre dela, sentindo os chutes cada vez mais fortes do bebê. Como Weasley tinha coragem de deixar o Potter tocar a barriga de sua mulher, daquela maneira tão descarada.
Era isso que Draco se perguntava naquele momento, os observando em anonimato. E como eles ainda não podiam rir diante daquela cena. Se Hermione fosse a mulher de Draco, ele jamais deixaria seu melhor amigo encostar as mãos nela daquela forma. Mas ela não era sua mulher, era simplesmente a sangue ruim, a Granger que odiava tanto. E ele jamais tocaria nela de novo, jamais. Quando saiu do dormitório naquela manhã, Hermione encontrou com Gina pelos corredores. A ruiva voltava do refeitório. Estava eufórica, correndo a passos largos em sua direção. Hermione, aconteceu algo. Gina disse ofegante. A escola inteira já sabe. Como? O que houve? O que Hogwarts sabe? Hermione não entendia. Estava confusa e curiosa. Não me diga que é sobre mim. Sim, os alunos estão empolvorosos, respondeu ligeira, observando a expressão de espanto e incredulidade da castanha. Rony e Harry estão de detenção por terem agredido os alunos que fizeram piadinhas de mau gosto sobre você. Ah, meu Deus, Gina, o que eu faço agora? Estava visivelmente abalada, entrando em desespero pela situação. Além de nós, só havia uma única pessoa que sabia sobre isso. Hermione sentiu a raiva subir pelo seu corpo e se alojar em seu rosto, agora em chamas. Sabia perfeitamente bem quem poderia ter espalhado sobre sua condição aos demais alunos do castelo. Quem? Gina perguntou espantada. Ele. Ah, ele vai se ver comigo e será agora mesmo. Disse isto saindo muito depressa dali. Hermione deixou Gina para trás. Estava completamente tomada pelo ódio e pelo desejo extremo de acertar suas contas com quem sabia que havia causado tudo aquilo. Gina corria apressada atrás dela, tentando impedi-la de cometer uma besteira qualquer. Mas nenhum exército seria capaz de deter aquela fúria que ela estava sentindo. Hermione adentrou no refeitório a passos largos, ao mesmo tempo em que todos os olhares recaíram sobre ela, mas isso não intimidou de forma alguma. Ao longe, avistou os cabelos louros de Draco e se dirigiu até ele depressa. Draco conversava sobre quadribol com os amigos de forma animada, entre risos, até que, de repente, todos estivessem olhando, espantados para algum ponto bem atrás dele. Em um movimento rápido, Draco se virou para visualizar o que era motivo de espanto para os amigos, e antes que pudesse absorver a imagem que tinha à sua frente, foi atingido por um soco certeiro bem no meio do nariz. Instintivamente, ele levou a mão sobre a área afetada, sacando sua varinha com a outra mão e apontando-a bem na direção de seu agressor, ainda levemente atordoado. Seus olhos quase saltaram das órbitas ao ver que seu agressor era simplesmente a Granger. Você ficou maluca, Granger? O que pensa que está fazendo? Soltou toda a sua ira de forma gritante. Só porque está na boca de Hogwarts inteira, pensa que está podendo? Hermione respirou ofegante, sustentando aquele olhar de ódio. Não ouse falar de mim, Malfoy. Nunca mais. E por que eu perderia meu tempo com uma sangue ruim? Ele continuou a sessão de ofensas, também sentindo a raiva tomando por dentro completamente. Não estava gostando de ser acusado injustamente daquela forma, mas não diria isso a ela, nunca. Se Hermione pensasse que ele era o responsável por toda a fofoca a respeito dela, assim seria. Draco não perderia seu tempo tentando fazê-la entender que todas aquelas acusações eram sem fundamentos. Apenas iria obrigá-la a ouvir poucas e boas por todo aquele seu atrevimento. Uma sangue ruim que se deleita na cama de seus amigos. Draco completou, ainda focando seus olhares nos dela. Você sabe, Granger, qual dos dois é o pai do seu filho? Já que você deve ser vadio o suficiente para estar na cama dos dois. Cala a boca, cala a boca. Ela disse fraca, como se todas as suas forças tivessem se esvaído de repente. Não sabe, não é mesmo, Granger? Mas acho que fez a escolha errada. Prosseguiu com todas as suas ofensas e alfinetadas, sem medo algum de estar magoando-a com isso. Escolher o pobretão do Weasley para assumir seu filho foi uma péssima escolha. Poderia dizer que esperava um filho do Potter, após que seria bem mais vantajoso financeiramente. Afinal, essa seria a única chance dessa criança não ser um sangue ruim de merda. Ao menos status o Potter poderia dar a ele, não é mesmo? Hermione se sentiu ultrajada diante da acusação, ainda mais por saber que eles eram
os únicos responsáveis pela existência daquela criança. Não fale do meu filho, não chame assim, ela disse com um choro engasgado em sua garganta. Draco apenas sorriu ordinário, por quase fazê-la chorar. Desgraçado, cretino, eu odeio você. Ele riu com o desespero dela, até que ela prosseguisse em seu desabafo. Vá para o inferno, Malfoy, seu filhote de comensal, imundo. Quem você pensa que é? Um seguidor das trevas? Um covarde que só pensa em si mesmo? Draco se sentiu profundamente ofendido com todas aquelas ofensas e, por isso, vacilou por alguns instantes para encontrar uma resposta sensata ou à altura. E você, Granger? Quem pensa que é? Uma vadia que não sabe quem é o pai de seu filho? Raiva foi o item principal para que ela reunisse suas forças e levantasse o braço novamente com um tipo de força até mesmo desconhecida para ela, acertando um novo soco no nariz de Draco, com os punhos firmemente fechados. Draco se curvou de dor, levando as mãos ao nariz e constatando a presença de sangue ali. Um dia você ainda vai amargar cada uma dessas palavras que está dizendo, disse para ele, irritada, seus olhares transbordando o ódio. E saiba que isso está doendo mais em mim do que em você. Dizendo isto, Hermione ainda lhe direcionou um último olhar de fúria, antes de sair dali com a mesma raiva com que entrara no refeitório. Todos haviam assistido àquela discussão completamente estarrecidos. Continua.